O desespero da esquerda mundial e no Brasil também é que eles sabem que a esquerda já acabou, já era, já morreu. Ninguém confia mais no discurso da esquerda. Ninguém acredita mais que esses setores progressistas da sociedade estão realmente pensando no progresso da nação. E aí eu já falei isso para vocês. Hoje o discurso de esquerda não chega a quase lugar nenhum. Sabe aqueles discursos de pautas identitárias? Já não atende os anseios do povo. E aí, a Constituição fala, todo poder emana do povo. Pois é, o povo não é de esquerda. O povo é muito mais de direita. Quer um exemplo? Vou pegar uma mídia esquerdista para te falar isso. E aí você me diz se é verdade ou não. O Toledo, em uma entrevista aqui, em uma fala na UOL, mostrou quem é maior, esquerda ou direita. Uma delas é 2 vezes maior que a outra, segundo pesquisa do IPEC. Ouça só. O que é maior, a direita ou a esquerda no Brasil? O IPEC apresentou para uma amostra do eleitorado brasileiro uma pergunta na lata. As pessoas falam muito de esquerda e de direita. Se numa escala de 0 for esquerda e 10 for direita, em que número você está de 0 a 10? E, não para a nossa surpresa, a maior parte das pessoas se declarou de direita. 41% ficaram entre 7, 8, 9 ou 10. Já a esquerda ficou com apenas 18%. E no meio, ali no centro, ficaram 28%. Primeira conclusão é que tem o dobro de eleitores brasileiros que se dizem de direita em comparação aos que se dizem de esquerda. Segundo, aumentou a diferença em relação a 4 anos atrás, quando o IPEC fez a mesma pergunta. Na época, deu uma diferença de 22 pontos a favor dos eleitores que se dizem de direita, e agora deu 23 pontos. E o centro encolheu, era 34%, agora são 28%. A conclusão que se chega é que, mesmo entre o eleitorado do Lula, tem uma grande parcela de pessoas que se dizem de direita. Mesmo entre aqueles que avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, também tem quase 1/3 de pessoas que se dizem de direita. E o Lula governa para todas elas, né? Isso explica alguns dos comportamentos dele, que muita gente na esquerda se incomoda por ele não comprar muitas das bandeiras de esquerda, principalmente na questão de costumes. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que relatar, que talvez seja a coisa mais importante dessa fala do jornalista, a cara de decepção dele. Vamos ser sinceros, que é uma decepção tão grande de um esquerdista admitir que a esquerda já era, que ninguém acredita mais na esquerda. Então, vocês podem até não achar, mas eu achei revelante demais a decepção do jornalista ao dar essa notícia. A segunda coisa que nós temos que pensar é a seguinte: eleitores de direita votaram no Lula. É meio estranho a gente pensar isso, né? Porque ele falou que o Lula governa para todos, e é por isso que até a esquerda está incomodada com o Lula. Peraí, o Lula fala que a direita é essa gente que precisa ser extirpada. Ele governa para todos? E se você tem aqui uma pesquisa que mostra que só 18% do Brasil se declarou de esquerda. Pois é estranho, não é? Deixa no comentário o que você acha sobre essa situação. Vamos lá. Outra situação. O PL vem inflando agora. Por quê? Porque muitos políticos, já sabendo que vai acontecer a eleição agora em 2026, 2024, muitos querem ser prefeitos, vereadores, estão entrando no PL. E aí vai ter uma leva maciça de gente de direita se candidatando para essas eleições. E tem senadores que vão disputar o pleito agora em 2026, que estão vindo para o PL também. Uma leva grande de pessoas estão vindo para o PL. Aí a gente vê a ameaça, inclusive do Ministério Público, em acabar com o PL. Você viu que entraram com um pedido de uma multa de 100 milhões de reais para o PL. Isso é acabar com o partido. Em pleno ano eleitoral, dar uma multa dessa é destroçar a oposição. O Bolsonaro deu uma manifestação sobre o caso do Isalci Lucas, que vai
Agora, em Brasília, tem um evento de filiação saindo do atual partido e indo para o PL. Escuta só a fala do Bolsonaro aí. Olá, amigos de Brasília, do entorno. Na próxima quarta-feira temos o prazer de estar na cerimônia de filiação do Isalci ao nosso partido, ao PL. Ele está convidando todo mundo a comparecer. Isso mesmo? O presidente vai estar lá, quarta-feira, 18 horas, dia 27, lá no Minas Hall, setor de Clube Esportivo Norte. Aguardo você, tá bom? Bem-vindo. Valeu, presidente. Pessoal, e pertinente a essa situação de gente se filiando ao PL, o eleitor do PL, que hoje se diz o partido de direita, mas vocês sabem que o PL não é de direita. O PL está de direita, né? Até porque Bolsonaro se filiou ao PL e precisa do PL. Teve muita gente que subiu no palanque falando eu sou o candidato do Bolsonaro, depois na hora de votar é 100% contra a direita, 100% a favor da esquerda, e tem alguns que até deixaram a máscara cair depois. Vou dar um exemplo para vocês de um caso lá de Santa Catarina, um caso inusitado. Um vereador do PL, do partido do Bolsonaro, anunciou a sua filiação do PT. O Lauri Ribeiro, que é lá de Pouso Redondo, em Santa Catarina, resolveu mudar de rumo agora, diz que sempre votou no Lula e sempre foi petista, mas foi eleito pedindo votos em prol de Bolsonaro, né? Ou seja, é estranho, né? Assiste aí. Só depois de muitos anos votando no Lula, desde 89, que nós pudemos fazer o voto direto, que tinha acabado o regime militar, é com muito orgulho e com muita honra hoje que estou me filiando ao Partido dos Trabalhadores. Sempre votei no Lula. Então hoje vai ser um dia muito especial para mim, dia 13 de março de 2024. Pois é, o pessoal de Pouso Redondo, ao votar no Lauri Ribeiro, talvez está comprando gato por lebre. Foi eleito pelo Partido Liberal se dizendo de direita. Hoje é filiado ao PT. Então que o pessoal lá saiba, quem for petista, tem aí um candidato para votar. Mas quem for de direita, liberal, não sei se vai continuar votando nele. Bora lá, pessoal. Outra informação que chega é a guerra de gangster, que se tornou o União Brasil. Você viu o que está acontecendo, ameaça de morte, incêndio em casas. O Arthur Lira teve que colocar seguranças, determinou que a Câmara coloque seguranças ao irmão do Rueda, porque há ameaças de morte do presidente do partido contra ele, ou seja, uma coisa de gangster mesmo, tá? Chamando a atenção. E hoje teve mais um capítulo dessa situação. Crise no União Brasil. Luciano Bivar é afastado da presidência do partido. O Luciano Bivar, então, teve uma reunião em que ele foi afastado. O Caiado comprou a briga do lado do Rueda e a situação está cada vez mais tensa. Agora, com a expulsão, com o afastamento do Bivar do partido, aí que ele vai ficar mais revoltado mesmo. União Brasil decidiu nessa terça-feira pelo afastamento cautelar do deputado federal Luciano Bivar após a reunião da Executiva Nacional da Legenda em Brasília. Foram 11 votos a favor e 5 contrários. O atual vice-presidente, que é o Antônio Rueda, irá substituí-lo. Lembrando que aqui o que se diz, e inclusive o próprio Caiado falou, é que o Bivar ameaçou o Rueda e toda a família do Rueda de morte, inclusive esposa, irmãos. A casa da irmã do Rueda também foi incendiada, tanto a casa do Rueda quanto a da irmã do Rueda também. O processo agora correrá no Conselho de Ética em um prazo de 60 dias para discutir uma possível expulsão do Bivar do partido. Em 13 de março, lideranças do União Brasil decidiram abrir um processo contra Bivar para expulsá-lo do partido. A crise se agravou ainda mais após casas de veraneio de Rueda terem sido incendiadas em Pernambuco, 2 dias antes. Você sabe qual que é o ponto mais irônico dessa história aqui? E talvez você nem pensou nisso. O nome do partido é União. Eita União, né? Tá igual o amor do Lula. A gente vê que não é bem assim. Bora lá, pessoal. Outra informação que a gente traz agora é direto do STF. Matéria da Folha de São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, ele fez aquilo que a gente já está acostumado, a dar falas à imprensa sobre casos
que possivelmente podem chegar à mão dele para ele julgar. Isso é proibido por lei. E olha só o que o Gilmar Mendes disse aqui. Saímos de especulações para provas, diz Gilmar Mendes sobre indiciamento de Bolsonaro. Ou seja, sobre o caso tanto do cartão de vacina quanto sobre o caso de um suposto golpe, o Gilmar Mendes não precisaria nem de analisar provas para julgar. Ele já formou a sua convicção. E é isso que é proibido na lei brasileira. Um juiz só pode manifestar sobre um caso depois da sentença. Até lá, o juiz não pode fazer isso. Olha só o que diz a Folha de São Paulo. Em se tratando das investigações gerais, e eu, como um observador da cena, já há muito tempo, ou seja, há muito tempo ele está observando em relação ao Bolsonaro, raramente a gente teve avanços tão significativos. Nós saímos de especulações para provas, ou seja, ele já acredita que tem provas. E se ele já sabe que tem provas, ele já tem sua convicção formada. Então eu te pergunto, julgamento para quê? Processo para quê? O juiz já sabe que vai condenar. Te chama a atenção? É estranho ou não? Deixa no comentário que eu quero saber. Matéria do Correio Brasiliense agora. Se a esquerda já estava desesperada com o Nicolas Ferreira, agora que ela vai surtar de vez. Nicolas Ferreira chamou muita atenção, ficou incomodado, o pessoal ficou incomodado demais, porque o Nicolas Ferreira está agora presidindo a Comissão de Educação. E aí, o Nicolas Ferreira tem uma pecha de ser muito combativo. É um cara que é boca dura. Bateu, levou. É assim. E todo mundo imaginava que ele ia ser muito combativo lá na Comissão de Educação. E pelo contrário, ele está sendo um mediador. Ponderou, a Samia Bonfim foi fazer ataques a ele, ele colocou ela no devido lugar com argumentos, sem ataques, falou, olha, se vocês pediram que eu estivesse aqui para ser uma pessoa civilizada, conversar com vocês e ouvir a pauta de vocês, eis-me aqui. Agora vocês também têm a obrigação de agir de forma civilizada. Pois é. E o menino não é que deu certo ali na Comissão de Educação, que o PL resolveu cutucar um pouquinho mais à esquerda. Nicolas Ferreira é indicado à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Aí as feministas do PSOL vão à loucura, né? O Nicolas Ferreira na Comissão dos Direitos da Mulher? Pois é. Fontes contaram ao Correio que a presença do parlamentar no colegiado virou motivo de piadas nos corredores da Casa Legislativa. Piada, podem rir por enquanto, mas é provável que ele entre. Eles riram também quando falaram que Nicolas Ferreira poderia assumir a presidência da Comissão de Educação. Pois é, a grande questão aqui é que o Nicolas entra em alguns pontos polêmicos. Você lembra do caso da peruca lá? Onde o Nicolas falou que tem que se defender as mulheres porque homens que se julgam mulheres, ou seja, pessoas trans, estão assumindo os lugares das mulheres nos esportes, em alguns mercados de trabalho, que é coisa que as mulheres tinham lutado tanto para conseguir. E isso aí dá uma polêmica gigante. Só que cada vez mais mulheres estão adeptas a entrar nessa luta com o Nicolas Ferreira. Tem, inclusive, jogadoras que disseram que se houver uma desproporcionalidade biológica em algum tipo de esporte, as mulheres não vão concorrer. Pois é, a gente sabe muito bem que o negócio é tenso ali, né? E se o Nicolas entrar, as feministas vão dar piti. Bora lá, outra informação que a gente traz direto de El Salvador. Olha só, a matéria do Future of the Money. O presidente de El Salvador anuncia a compra de 1 Bitcoin por dia até ser impossível comprar. O país adotou a criptomoeda como moeda oficial em 2021 e segue investindo em ativo desde então, acumulando lucro milionário. Pois é, para quem aí já está acostumado a investir em Bitcoin, Bitcoin é uma criptomoeda. Ela tem uma característica interessante. O Bitcoin, ela não é regulamentada por governos. Então, você tem uma plataforma chamada blockchain, em que nessa plataforma ela está toda criptografada, protegida. E só tem acesso a esses recursos quem tem a senha, quem tem o acesso do blockchain. Então, assim, quando algumas pessoas investem no Bitcoin, muitas pessoas acreditam
que ali você não vai ser tributado, que ali o governo não pode tomar. Então, é uma forma de proteger o dinheiro. E não é um investimento, é uma poupança. O que acontece é que, quando há uma procura grande, você compra uma moeda. É como se fosse comprar ouro. E aí, isso pode se valorizar. E quando essa valorização acontece, chama-se halving. Ou seja, quando o halving acontece, você comprou uma moeda de R$100, de repente ela vale R$3.000. Então, seu patrimônio subiu. O Bukele acredita nisso, tanto é que ele permitiu as pessoas negociarem em Bitcoin, porque ele acredita que se o halving acontecer, o pessoal de El Salvador que está negociando em Bitcoin, que lá você pode comprar coisas em Bitcoin, e o pessoal que está negociando em Bitcoin, se acontecer o halving, o patrimônio deles vai subir de uma hora para outra, e o país vai ficar mais rico de uma hora para outra. É uma estratégia arriscada, mas é uma estratégia interessante. Não sei se o Bukele está certo ou não. Se você entende de criptomoeda, de Bitcoin, o que você acha? O Bukele está certo ou está errado? Um ponto que me incomoda, tá? O Bitcoin, ele tem uma certa volatilidade do ponto de vista de quem é o proprietário. Então, se você trocar de presidente, por exemplo, e o presidente for um sujeito corrupto, e ele tiver a senha de acesso ao Bitcoin, ele pode fugir com toda essa riqueza do país. E aí? Tem um risco nisso também, né? Vamos lá. Outra matéria. A esquerda sendo esquerda em qualquer lugar do mundo, né? Tem gente que não entende que uma coisa é a época de Getúlio Vargas, é a era varguista, onde a CLT foi implementada, a proteção trabalhista, porque haviam absurdos naquela época e as pessoas não tinham voz, não conseguiam fazer denúncias. E outra coisa são os tempos atuais. O Lula tenta reviver a era varguista como se fosse o momento de aplicar isso no Brasil, e não é. Tanto é que os motoristas de Uber estão revoltados com o Lula, porque o Lula quer regulamentar o Uber, regulamentar os aplicativos de entrega. O que vai gerar nisso? Aumento de custos, um retrocesso e gente que dirigia Uber aí fora do mercado. Ou seja, se o preço aumenta, o cidadão vai para o ônibus. A demanda diminui. A demanda diminuindo, o lucro diminui. E muita gente não vai conseguir se manter no mercado. O que vai acontecer? O pessoal vai sair. É simples assim, vão sair. E aí? É interessante mostrar o porquê que a esquerda, quando atua, ela causa o caos. Matéria da Revista Oeste. Lá na terra do tio Sam, tá? A Uber vai encerrar a operação em cidade dos Estados Unidos que aprovou lei trabalhista para motoristas de aplicativos. Pois é, olha o exemplo que o Lula está seguindo aí. O Conselho de Minneapolis, no estado norte-americano de Minnesota, aprovou na última semana uma lei municipal que regulamenta o trabalho dos motoristas por aplicativo. Principal empresa do segmento, a Uber anunciou que deixará de operar na cidade no dia 1º de maio, data em que a lei entra em vigor. A empresa Lyft também deixará de exercer suas funções na região. O órgão municipal votou pelo aumento do piso salarial dos motoristas. A nova proposta é que as empresas se equiparem com o salário mínimo local, de $15,57 por hora, na cotação atual. Mediante a nova mudança, a Lyft afirmou que em comunicado que apoia um ganho mínimo para os motoristas. Entretanto, a companhia, que também atua na área de transporte por aplicativo, não concorda com o valor apresentado pelo Conselho. Deveria ser feito de forma honesta, mantendo o serviço acessível para os passageiros. Resultado: quem perde? O cidadão. Resultado: quem perde? O pagador de impostos. Resultado: quem ganha? Governos que só querem mais impostos, mais dinheiro do cidadão. É bem a cara da esquerda, né? E aí, você fica assustado quando um cara do UOL vem e fala que só 18% da população no Brasil se declara de esquerda ou acredita na esquerda. Enfim, dá para perceber o porquê, né? Ninguém quer perder o Uber. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que a gente traz é a do Estadão. E é uma matéria da opinião do Estadão. Só trouxe para vocês para mostrar que está vertiginosa a queda desse governo. A mídia já está começando a bater, e está batendo igual o Popó bateu no Bambam, tá? Está sendo colocado. Olha só o que a opinião do Estadão traz aqui. Foi
constrangedor ver ministro, outrora conhecido pela discrição, servir de mestre de cerimônia do espetáculo político em que o governo transformou a resolução do caso Marielle. O show de Lewandowski, comportamentos como o de ministro, mas não só, evidenciam objetivos políticos partidários, sobrepujaram a condução republicana de uma investigação policial, como se a solução do caso Marielle fosse uma encomenda, tal como o próprio crime. Vocês entendem aqui que o Estadão, mostrou que o governo não leva a sério nem sequer as investigações de cunho policial tão importantes. Tudo nesse governo é politicagem. Tudo. O caso dos móveis, por exemplo, que acabou de acontecer, fez com que jornalistas petistas de longa data falassem: Lula, pede desculpa para o Bolsonaro, que todo mundo viu que você espalhou uma fake news. E a fake news do Lula? E a fake news da Janja vai ficar por isso mesmo? Tanto é que a Câmara dos Deputados já estuda fazer uma convocação da Janja para saber o porquê ela mentiu sobre os móveis do Palácio do Planalto. Inclusive, já há deputados do PL que falam em apresentar uma denúncia à PGR contra ela e o Lula sobre essa mentira. Porque por causa dessa mentira, ela gastou R$194 mil. Só uma cama, só para vocês terem noção, custou R$42 mil. Quem de vocês que está me assistindo agora tem cama de R$42 mil para dormir? Pois é, acredito que a maioria dos que estão me assistindo não tem nenhuma cama nesse valor, tá certo? Pessoal, é isso. Obrigado. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês. Fechou? Grande abraço e até a próxima.